Tô de volta para trazer mais uma análise aí para vocês. Hoje, sexta-feira, vocês sabem que todas as sextas-feiras a gente tem um dia muito importante para mercado tradicional, porque é fechamento de mercado tradicional, fechamento semanal e fechamentos semanais para mercado tradicional. Pode dizer como que vai ser o decorrer da próxima semana. Então a gente precisa ficar de olho nos fechamentos de mercado tradicional, no qual vai impactar diretamente no mercado cripto, principalmente no fechamento do mercado cripto no domingo. Então vamos dar uma olhada no mercado tradicional, vamos ver o que está acontecendo, vamos ver o que está acontecendo também com a queda do Bitcoin, que foi impacto do mercado tradicional, e a gente vai dar uma analisada em tudo isso e ver como que pode ser aí a próxima semana, tá? A gente tem muita coisa para estar observando, principalmente em gráficos semanais e gráfico diário, para quem quer pegar trade curto, para quem quer estar pegando alguma operação, ou até mesmo estar comprando Bitcoin, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo, vamos ver o que está acontecendo aqui com o Bitcoin e com o mercado tradicional. Nesse momento a gente tem Bitcoin caindo 0,5%, a gente tinha Bitcoin subindo, devolvendo parte dos lucros de ontem. A gente teve uma valorização bem interessante para o dia de ontem, tá? No gráfico diário, esboça para mim um padrão bem interessante, mas depois a gente vai dar uma olhada em tudo que está acontecendo aqui no Bitcoin. Primeiro a gente precisa entender o que aconteceu que fez com que o Bitcoin caísse tanto, ou devolvesse parte dos lucros de ontem, e até mesmo a queda de hoje. A gente tinha o Bitcoin subindo ali mais de 0,5% e devolveu tudo e agora reverteu para a queda. E isso foi impacto do PPI, índice de preço para o produtor, que saiu agora para o mês de novembro e saiu acima do esperado. O PPI Core saiu o dobro do esperado, era esperado 0,2, saiu 0,4 acima do esperado, que não é muito bom, traz medo para o mercado, para todos os mercados de alto risco. E a gente teve aqui o mensal, o do mês de novembro do mês passado, lembrando que o do mês de dezembro vai sair em janeiro, saiu aqui a 0,3, acima do esperado também, tá pessoal? Então nesse momento a gente tem o índice de preço para o produtor vindo acima do esperado, e é muito importante a gente estar observando esses dados macroeconômicos, porque isso impacta diretamente ou influencia na hora do Fed tomar a decisão de aumento de taxa de juros. A gente viu o mercado se empolgando com o Fed, dizendo que iria pisar o pé no freio ali com o aumento de taxa de juros, iria recuar um pouco no aumento de taxa de juros, só que está começando a sair uns dados macroeconômicos negativos, e isso pode impactar diretamente e influenciar na hora do Fed tomar a decisão, eles aumentarem aí acima do esperado, que seria 0,75. Se eles aumentarem, se o Fed aumentar para 0,75, consequentemente a gente vai ter medo de recessão, então isso gera um efeito em cadeia, isso gera um efeito dominó. Então é muito importante mesmo a gente estar acompanhando de perto aqui esses dados macroeconômicos, porque isso influencia e impacta diretamente no preço de todos os ativos de alto risco, tá? Nesse momento não temos mercado norte-americano aberto ainda, provavelmente na hora que você assistir esse vídeo já vai ter aberto, tá? Então, quando abrir o mercado norte-americano, provavelmente essa notícia aqui do PPI, esse dado que saiu hoje, vai impactar negativamente, então a gente pode ver o Bitcoin devolvendo parte dos lucros aqui ainda, tá? Pode cair 1%, 1,5%. Mas para o dia de hoje, pessoal, para o decorrer dessa semana ou até mesmo do final de semana, a gente pode ver o Bitcoin subindo um pouco mais, tá? Mas lembre-se que a alta pro Bitcoin, nesse momento, não é alta para a gente se empolgar, não é alta para a gente entrar em euforia, porque não vai ser alta com consistência. Primeiro que a gente não tem volume. Se a gente não tem volume, se a gente tem valorização sem volume, isso mostra que essa valorização foi por falta de agressão vendedora, não por intenção ou agressão compradora. Então a gente tem poucos compradores e menos vendedores ainda. Então quando aumenta a taxa de vendedor por medo ou por qualquer outro motivo, a gente tem o preço caindo porque não tem compra suficiente para sustentar o preço. Então quando a gente tem valorização sem volume, a gente tem valorização sem consistência, a gente vê o preço devolvendo logo depois, tá? Mas o que eu acredito pro preço do Bitcoin é que a gente tem um padrão, uma formação de canal, no qual ele pode seguir, pode se valorizar até essa região de 17.800. Já trouxe aqui para vocês desde o começo dessa semana, tá? Já tinha falado lá na semana passada também, tá? Que quando a gente vai observar aqui no gráfico de 4 horas, a gente tem o Bitcoin seguindo esse canal e replicando essas extensões, essas pernadas que ele vem dando dentro desse canal. Ele fez essa extensão, a primeira extensão aqui entre os dias 21 ao dia 24, depois a gente teve essa outra pernada do mesmo tamanho, e logo depois ele vem tentando, ele encostou em fundo aqui, no qual eu falei para vocês que ele iria encostar em fundo e depois a gente ia ter uma valorização. Então agora o que ele está tentando fazer é duplicar ou triplicar essas pernadas que ele vem dando aqui, tá? Então ele pode subir, se estender até esse nível de 17.800, no qual vai ser a nossa melhor oportunidade para a gente estar pegando aqui no Bitcoin
para o decorrer da próxima semana ou para o decorrer das próximas semanas, tá? Primeiro que ele vai encontrar resistência desses topinhos anteriores. Ele tem alguns topos anteriores aqui no qual ele encontrou um nível muito forte de resistência e conflui com a banda superior desse canal. Então esse nível aqui, pessoal, vai ser um nível muito forte para o Bitcoin. Então chegando nesse nível aqui, ele pode ultrapassar um pouco, mas logo depois ele vai devolver para tentar buscar o fundo desse canal, e eu já falei para vocês diversas vezes, tá? Então saiu dados negativos para a economia norte-americana. Então a gente pode ver ele recuando um pouco aqui, mas no decorrer da semana ele pode tentar buscar esse nível aqui de 17.800. Chegou em nível de 17.800 sem euforia, sem empolgação, porque ele vai encontrar uma resistência muito forte, mas para quem sabe operar mercado futuros, vai utilizar isso como oportunidade. Por isso que eu sempre passo aqui no canal que é muito importante você saber operar mercado futuros. Mercado futuros não é para te deixar rico, mercado futuros não é para te deixar milionário, mas sim para você utilizar a ferramenta de mercado futuros como oportunidade para estar pegando quedas aqui no Bitcoin. E com essas quedas que a gente vem monetizando, a gente consegue aumentar nossa carteira spot automaticamente, porque a gente vem trocando esses lucros por Bitcoin ou até mesmo por altcoin, tá bom? Então aqui vai estar nossa melhor oportunidade para o Bitcoin nesse momento, porque a gente tem tendência de baixa, a gente tem alguns dados negativos macroeconômicos, e então tá tudo influenciando e confluindo aqui com esse short, com um short ou com um nível de resistência aqui em 17.800. Por que que eu acredito que o Bitcoin ele pode subir um pouco mais, mesmo saindo dados macroeconômicos nesse momento? Por mais que ele recue aqui para o dia de hoje e amanhã, mas eu acredito que ele vai tentar vir buscar. Por que que eu acredito nisso? Primeiro, a gente tem aqui no dólar, o dólar rompendo um nível muito importante de suporte. A gente teria um suporte muito importante aqui no dólar em 104. Falei para vocês, já mostrei para vocês sobre isso, e no gráfico semanal a gente vai ter essa confirmação, tá? A gente, na verdade, teve a confirmação no fechamento da semana passada e ele tá confirmando também nessa semana com essa tentativa de romper e rejeitar. Então ele tentou romper, voltar para cima desse nível e rejeitou. Observe que como ele rejeitou, ele caracteriza pra gente um pullback. Então, no fechamento dessa semana, se ele fechar aqui abaixo, a gente vai ter continuidade de queda aqui para o dólar. Se a gente tem queda para o dólar, se a gente tem queda para título, a gente tem possibilidade de valorização para todos os mercados de alto risco. Então, se ele romper, confirmar aqui para a gente pode ter queda até esse próximo nível aqui de 101. Porém, chegando nesse nível de 101 aqui que ele vai encontrar, porque ele não tem suporte nenhum mais abaixo desse nível, a não ser em 101, ele precisa recuar um pouco, ele precisa voltar, ele precisa corrigir toda essa queda. Então, chegando aqui, eu acredito que ele vai tentar corrigir parte dessa queda, e é quando eu acredito que todos os mercados de alto risco vai recuar um pouco mais, tá? Então, a gente tem possibilidade de queda aqui pro dólar, no qual essa possibilidade de queda traz uma possibilidade de valorização para o Bitcoin, onde ele pode subir até os 17, 18 mil. Não se empolgue, não entre em euforia, porque ele vai encontrar um nível de suporte aqui, no qual ele vai tentar voltar a subir para corrigir parte de toda essa queda e voltando a subir para ou formar uma estrutura de baixa ou para dar continuidade na valorização. Mas nesse momento não importa isso pra gente. O que importa pra gente nesse momento é essa queda que ele pode formar aqui e depois essa possibilidade de valorização. Então a gente tem o inverso aqui para o mercado de alto risco. A gente tem possibilidade de valorização para depois possibilidade de queda quando o dólar voltar subindo. Então a gente tem o inverso aqui para o Bitcoin. Possibilidade, tá? Nada impede do Bitcoin romper e passar a cair a partir de agora, mas o que eu acredito nesse momento é que isso pode acontecer porque tá tudo confluindo, tá tudo mostrando pra gente. A mesma coisa a gente tem aqui nos títulos de 10 anos dos Estados Unidos, tá? A gente tem uma possibilidade de formação de fundo nesse nível aqui, nessa região de 3.24, então ele pode encontrar um suporte aqui e voltar corrigindo um pouco depois, assim como a gente tem lá em dólar, tá, pessoal? Então é muito importante a gente ficar de olho aqui em título dólar e todos os mercados de alto risco, como por exemplo o S&P 500, que tentou romper, mas não está conseguindo. Ele fechou acima, confirmou para a gente, mas está mostrando para a gente um nível de rejeição aqui na banda superior desse canal. Nasdaq não conseguiu romper ainda, nem chegou a tocar na banda superior. E Dow Jones nesse momento, ele conseguiu romper, mostrou pra gente que a gente tem tendência de alta, fez pullback aqui nessa região e nas médias. Ele conseguiu fazer pullback nas médias, conseguiu fazer um pullback aqui nessa região que era resistência, que agora passa a ser suporte, com possibilidade de valorização até esse nível aqui de 34.900, tá? Não entre em euforia ainda se o mercado passar a subir um pouco, se o Bitcoin passar a subir um pouco, se Dow Jones passar a subir um pouco, porque ele precisa corrigir. Do mesmo jeito que a gente tem correção
da queda do dólar, a gente pode ter correção da valorização de Dow Jones. Então, tá tudo confluindo, mostrando pra gente que a gente vai ter correção da queda para mercado de baixo risco e correção da valorização para mercado de alto risco. E isso mostra pra gente e projeta pra gente aqui que o Bitcoin pode subir até a banda superior desse canal e voltar devolvendo tudo, tá? Então, nesse momento, a nossa melhor oportunidade aqui no Bitcoin vai estar aqui nessa região e tudo mostra pra gente, tudo indica que a gente tem essa possibilidade aí de queda para o Bitcoin assim que ele tocar nessa região. Mas Luiz, até onde ele pode corrigir? Se isso acontecer mesmo, pessoal, eu acredito que a correção não vai parar aqui na banda inferior do canal em 17.200, tá? Eu acredito que ele vai romper e tentar buscar níveis mais baixos, porque geralmente quando a gente tem esse canal que aponta para cima, geralmente ele é rompido para baixo. E no rompimento ele vai tentar buscar no mínimo aqui 50% de toda essa valorização. A gente tem uma valorização sim para o Bitcoin, tentando corrigir parte dessa queda que ele teve, e ele vai tentar buscar 50% do canal. Primeiro, 50% vai confluir com esse fundo aqui em 16.700. Depois a gente tem possibilidade de buscar 61.8, que está confluindo com esse nível aqui, com essa região de 16.500, tá? Então a gente tem esses níveis aí no qual o Bitcoin pode vir tocar. Se a gente conseguir pegar um short no Bitcoin nessa região, a gente tem um stop pequeno de 2,5 para um take, para um alvo ali de 6 a 7%, tá? Então, nesse momento, nossa melhor oportunidade no Bitcoin vai estar em short quando ele chegar nesse nível aqui de 17.800, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer para você hoje. Hoje é um vídeo mais curto, tá? Não quero prolongar muito o vídeo, não vou falar de altcoin. E na próxima semana a gente volta aí falando sobre altcoin, falando sobre altcoins que podem se valorizar, altcoins promissoras e muito mais, tá bom? Se você não está no grupo do Telegram, link na descrição, entra lá, não fica de fora, por lá a gente bate um papo, eu mando análise também. E se você tem alguma pergunta para fazer para mim, você pode estar perguntando diretamente lá no grupo do Telegram, ou você pode deixar aí nos comentários, tá? Deixa aí nos comentários que eu visualizo todos e respondo também. Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo.